Tropa, boa tarde pra todos nós, porra, mano. Botar a cara pra ficar falando esse bagulho aqui não é nem mais minha laia. Papo reto, pior de tudo, mano. Ó, eu prometi pra mim mesmo, quando eu ia botar a cara pra falar de nada de Viviane, nada de o que ela tá se relacionando, se relacionou. A partir do momento que nós se separou, ela fica com quem ela quiser, eu fico com quem eu quiser. Pegou a visão? Mas tipo assim, só tô vindo botar a cara pra falar, mano, porque eu tô saindo como aquele cara, tipo assim, porra, o malucão, surtadão. Porra, o loucão da cabeça, que vai expulsar de casa e botar roupa na bolsa. Pô, primeiramente, sou preguiçoso pra caralho. Sou preguiçoso pra caralho. Tu acha que eu vou ficar botando roupa na sacolinha, sei o quê? Eu não tenho paciência pra isso não, meu amor. Deixa eu explicar pra vocês como é que foi. Só vou explicar pra vocês como é que foi pelos meus fãs. Que tem vários fãs que tipo assim, pô, eu te amo, mas por que tu fez isso? Calma, não fez nada disso daí que você está pensando não. Você só escutou a versão da Chapeuzinho Vermelha, do Lobo Mal ainda não. Pegou a visão, tropa? Não foi nada dessa forma de sacola não, mano. Ela botou a roupa dela na sacola porque ela quis, cara. Tipo esse bagulho feião, mano, nós se separar e ficar aqui agora um falando do outro e babá, coisa que eu tô fora, mano. Quero ficar nessa não. Se nós se separou pra cada um ver um bagulho melhor, né? Pra que não vai ficar nessa? Como se nós nem se conhecesse. Ah, mano, tem necessidade de ficar aqui, ó. Eu debatendo o bagulho que ela postou, não. Mas o que ela postou foi totalmente errado, fora do contexto, tentando me enfraquecer com vocês. E infelizmente, o mundo da internet hoje em dia viu, acreditou. Viu, acreditou. O que vocês viram, vocês acreditam. Estão inventando áudio com a minha voz, falando que eu mandei áudio pra não sei quem. E estão botando. E vocês estão acreditando. E eu, só daqui do meu cantinho, quietinho, incomodando ninguém, rindo, vivendo minha vidinha. Tipo, só pensando ao bando de louco que tem na internet. Eles vê, eles acreditam, faz um texto em cima do que viu. E é isso, acabou. Vamos lá, tá? Pega a visão, mano. Nós tá no mesmo setor. Tipo assim, se tem alguém, se tem algum homem que aceita isso, mano, tá pensando errado no meu ponto de vista. Nós se separou, bom, mas nós continuamos morando na mesma casa até por causa disso. Até por causa que ela não tinha pra onde ir ainda, então tem como mandar ela embora. Sendo que a casa dela ali já tá ficando prontinha. Não, pô, você viu aí. Rapidinho ela foi pra lá e blum, agitou tudo. Ô, vamos pegar a visão. Você tá caindo no continho de porra. Como é que se fala? Dramáticozinho. Se eu for começar a ser dramática aqui, eu vou aparecer chorando. Ai, eu quero isso não, mano. Eu tô aqui pra dar papo reto. Tava tirando os quadros nossos de casa. Os quadros foi eu, ó. Aí tira os quadros aí, mano. Bota os quadros tudo lá embaixo. Automaticamente ela mandou mensagem, tá mexendo nas minhas coisas? Eu falei, ó, tô mexendo nada nas tuas coisas não, tuas coisas tá aqui, só tô tirando os quadros. Ela, mas o quadro não é meu, o quadro é teu. Sei o que? Eu falei, então, tô tirando só os quadros. Aí ela, eu vou mandar pegar minha roupa aí agora, eu não sei o que não sei o que lá. Foi assim, simples assim. Pegou a visão, tropa? Em nenhum momento eu botei roupa dela na sacola nenhuma não. Eu mesmo mandei mensagem pra ela e manda vir pegar teu bagulho. Ela mandou a tia vir pegar, tipo assim, na mesma hora que ela viu que eu tava tirando os quadros do meu bagulho. Ela, eu vou mandar pegar meu bagulho aí, não sei o que. As tia que trabalha pra ela, veio aqui em casa, eu saí. Pra deixar mais à vontade, eu falei, ó, vou sair, deixa a tia pegar tudo aí. A tia que pegou, a tia que botou na sacola. Ela postou a foto dando a entender que eu que botei a roupa dela na sacola. E um bandão de bobão, de trujão, acreditando. E fazendo textão em cima disso. Sem saber de nada, cara. Vocês ficam tudo sequelado, mano. A internet deixa vocês doidão. Primeiro, que eu tô vindo aqui falar da minha vida pessoal pra vocês. Sem necessidade nenhuma. Mas a partir daquele momento que ela postou aquilo lá, dando a entender que eu sou esse monstro, eu tenho que vir aqui me explicar. Coisa que é só essa explicação que eu vou dar, mano. Pode sair o que for de Viviane, que eu não vou vir aparecer aqui pra falar nada não, mano. Só quero viver, mano. Cada um no seu. Eu vou avisar, né, tropa? Então foi só isso mesmo. Só pra deixar bem claro pra vocês que não foi eu que botei roupa em sacola nenhuma não, que eu sou preguiçoso pra caralho, então acho que vou ficar perdendo tempo botando roupa em sacola e não. Pô, isso aí foi as próprias tia que trabalham pra ela que botou a roupa na sacola. Se quisesse vir mandar buscar de caminhão, tudo bonitinho, ia buscar também, porque eu dei autorização de vir buscar da forma que quisesse. Levou na sacola porque quis. Aí chegou lá, pô, tá vivendo. Olha só como é que o bagulho é doido. Não, vocês ficam mirando pose, é o pose. Não tá postando nada, o que será que tá acontecendo? Eu tô vivendo a minha vida, mano. Tu acha que eu terminei pra ficar guerreando na internet? Pô, tu acha que eu ia ficar guerreando na internet pra dar, porra, palco pra alguém ficar só aplaudindo? Eu tô fora, mano. Se nós terminou pra nós viver bem, cada um vai viver bem do seu jeito. Parece que ela não tá muito bem. Porque fez questão de postar isso, postar aquilo e fazer um draminha. Ai, não sei o que. Aí o povo vem e acredita. Texto. Então minha explicação não é pro povo não, é pros meus fãs. Valeu?
Ah, pô, mas por que tu pediu ela pra sair de casa? Com todo o meu respeito, mano, sou sujeito homem, cara. Tu acha que eu vou ficar permitindo? Tipo assim, a menina que tá... Não é nem questão que ela tá se envolvendo, a questão é que ela tá se envolvendo e depois, porra, tipo assim, ela terminou uns 10 dias. No 11º dia ela começou a se envolver. O problema não é que ela se envolveu, o problema é que ela se envolveu e depois veio pra dormir aqui em casa. Ah, tu acha que eu vou ficar aturando isso? Vai lá, não, vai lá e volta. Todo o meu respeito, né, Gabriel? Eu tava vivendo minha vida do jeito light, por aí, tá ligado? Ninguém tava sabendo de nada, ela já deixou o bagulho espranar, ou seja, deu a visão. Aí eu não vou ficar saindo como um loucão. Pô, a menina tá lá na casa do Pose, por mais que ele não esteja junto, tá lá na casa do cara e ela tá saindo pra ficar com outro cara, depois volta. Eu não permito isso de jeito nenhum. E foi com todo o respeito que eu pedi pra ela pegar o bagulho dela e se retirar, mano. Pegou a visão, tropa? Então, mano, ó, pega a fita que eu vou falar pra vocês aqui agora. Já tô falando aqui agora, já grava esse vídeo. Eu não vou falar mais sobre nada. Nessa explicação que eu dei aqui, se ficou uma explicação boa pra vocês, se vocês conseguiram entender, já é. Se vocês falar que não entendeu, que tô errado ainda também, já é também, não vai mudar em nada na minha vida. Minha explicação aqui não é pro povo que fica aqui, ó, caçando coisa da vida pessoal dos outros, não. Minha explicação é pros meus fãs. Meus fãs. Entendeu? Que tá preocupado pensando que eu realmente sou esse monstro, mas eu não sou esse monstro. Muito menos um monstro pegar a roupa, botar em sacola e sai daqui. Não, cara. Maluco, não vai lá, pega teu bagulho lá. Não, manda a tia pegar. A tia vai vir pegar, então não vou nem ficar em casa. Deixar a tia à vontade pegando tudo. Saí. Quando eu voltei, a tia já tinha pegado tudo, não sei nem como pegou. Só soube como pegou ontem que ela postou a foto. Deu a entender que eu botei tudo na sacola e expulsei. Só dei minha explicação mesmo. Vocês entendam como quiser e pensam o que quiser sobre a minha pessoa. Eu não irei falar sobre mais nada. No coração da favela do Rodo, em Santa Cruz, zona oeste do Rio de Janeiro, uma rotina marcada pela incerteza e pela violência testemunha o nascimento de uma das vozes mais impactantes e controversas do funk carioca. Entre as vielas apertadas e os becos imundos, onde a realidade é brutal e impiedosa, um jovem se ergue como um ícone de resistência cultural. Seu nome é Marlon Brandon Coelho Couto da Silva, mas para o mundo, ele seria eternamente lembrado como MC Pose do Rodo. Desde a infância, Pose foi imerso em um ambiente onde o crime e a falta de oportunidades são as únicas constantes. A favela do Rodo, formada durante a ditadura militar por famílias desalojadas, tornou-se palco de uma batalha diária, não apenas pela sobrevivência, mas pela manutenção de um sistema paralelo de poder, imposto pelo Comando Vermelho. A favela não tinha infraestrutura. As ruas eram tomadas por violência, drogas e a lógica implacável do tráfico de drogas. A ausência de alternativas só reforçava um ciclo vicioso, onde jovens como Pose eram empurrados para o crime, sendo alimentados pela perspectiva de que a única forma de ascensão social passava pelas mãos da criminalidade. Ainda jovem, Marlon já era confrontado com o mundo que o cercava. Ele observava em silêncio a guerra travada nas ruas entre traficantes e milicianos. As trocas de tiros eram frequentes e a tensão pairava no ar, tornando cada dia uma luta pela sobrevivência. Naquele cenário, o tráfico de drogas era a única rota visível para muitos. E para Marlon, não parecia haver muitas alternativas. A favela impunha seus próprios códigos, e para os jovens da sua idade, o tráfico ou a condição de vapor, termo utilizado para designar aqueles que vendem drogas diretamente aos usuários, era muitas vezes visto como o único caminho possível. Entre 2015 e 2016, Marlon se viu envolvido com o tráfico, como tantos outros meninos da sua idade, enquanto o Comando Vermelho dominava cada canto da favela. O medo de ser alvejado por um tiro ou de ser preso por uma operação policial fazia parte do cotidiano. No entanto, apesar da violência, ele também tinha algo que o diferenciava. Um talento crescente que ainda estava por se revelar. Enquanto vivia a realidade brutal do tráfico e do confronto constante entre facções criminosas, Pose começou a perceber que sua vida estava sendo moldada por escolhas difíceis e pela escassez de alternativas. Em entrevistas, ele admitiu que, aos 18 anos,
começou a entender que o caminho que estava trilhando poderia levá-lo a um destino trágico. O ciclo de violência, prisões, perdas e a constante presença do poder do Comando Vermelho começaram a lhe pesar. Mas em meio à dor e ao medo, algo em seu interior começava a mudar. Ele vislumbrava uma chance de escapar daquele destino através da música. Foi nesse momento que Pose decidiu redirecionar suas energias e buscar um futuro mais digno, longe do tráfico. A música passou a ser sua única válvula de escape. Ele encontrou no funk uma forma de expressar a sua dor, as vivências da favela e, principalmente, a realidade do cria, o jovem nascido e criado nas comunidades periféricas do Rio. Ao invés de seguir o fluxo do tráfico e da violência, Pose decidiu usar a música como sua resistência. A favela, com todas as suas mazelas e cicatrizes, seria sua maior fonte de inspiração. Em 2019, Pose deu o primeiro grande passo em sua carreira musical. Lançou a música Tô Voando Alto, uma faixa que falava sobre a realidade de quem vive na favela, as dificuldades diárias e os dilemas da sobrevivência. A música, com seu ritmo forte e versos intensos, foi um marco na carreira do artista. O vídeo de Tô Voando Alto viralizou no YouTube, conquistando milhões de acessos e se tornando a trilha sonora dos bailes funk e das festas de rua que tomavam conta das comunidades cariocas. O sucesso de Pose não foi algo casual. Sua música não era apenas uma forma de diversão, mas uma verdadeira representação da luta pela sobrevivência. Ele reformulou o funk proibidão, dando-lhe uma nova roupagem e uma narrativa que mesclava elementos da realidade das ruas com o estilo agressivo do trap. Com batidas pesadas e letras que misturavam ostentação, resistência cultural e a dureza da vida na favela, Pose construiu um estilo próprio, o trap de cria. Essa fusão entre o funk tradicional carioca e o trap foi essencial para que ele se consolidasse como um dos maiores nomes da música periférica no Brasil. Pose, que até então era apenas um garoto conhecido localmente, logo se viu no topo das paradas. Seus hits, como Vida Louca, A Cara do Crime, Nós Incomoda e Me Sinto Abençoado, não apenas estouraram nas paradas de sucesso, mas também conquistaram uma audiência internacional. Em pouco tempo, o MC Pose do Rodo virou fenômeno global, levando a cultura da favela do Rio de Janeiro ao centro das discussões e fazendo sua música ecoar em diversos cantos do mundo. Em 2022 e 2023, Pose fez turnês pela Europa e pelos Estados Unidos, lotando shows e estabelecendo uma conexão profunda com seus fãs, principalmente com brasileiros e amantes do funk proibidão. Porém, como é comum entre os artistas que surgem das periferias, a ascensão de Pose não foi isenta de polêmicas. Suas letras, que exaltavam a vida no tráfico e falavam diretamente sobre a cultura do crime, atraíram a atenção das autoridades. Pose passou a ser investigado por apologia ao crime, e, ao mesmo tempo, seu nome passou a ser associado ao narcotráfico e à criminalidade. Enquanto uns o viam como um símbolo de resistência e voz da juventude marginalizada, outros o viam como um criminoso glorificando a violência e a ilegalidade. Os debates sobre a criminalização do funk e a chamada narcocultura começaram a tomar as manchetes, com a figura de Pose sendo colocada no centro dessa controvérsia. A reflexão que surge é profunda. Pose não era apenas um artista, mas um reflexo de uma sociedade que muitas vezes silencia as vozes das periferias. Seu sucesso, seus altos e baixos, suas músicas e suas letras se tornaram símbolos de uma juventude que, na falta de alternativas, encontra no funk uma maneira de se expressar e, muitas vezes, de se rebelar contra um sistema que a marginaliza. Mas também é um reflexo de uma sociedade que, ao não oferecer oportunidades reais, cria heróis
e vilões em seus próprios becos. No final deste primeiro capítulo, é impossível não se perguntar qual é o papel da arte na transformação social. MC Pose do Rodo é um exemplo de como a música pode ser tanto uma ferramenta de resistência quanto um campo de disputa. Sua trajetória, com todas as suas contradições, se coloca como um convite à reflexão sobre a desigualdade, a criminalização da cultura periférica e o poder da música como expressão da dor e da esperança de uma juventude marginalizada. À medida que o sucesso de MC Pose do Rodo ganhava terreno, ele não só se tornava um nome respeitado dentro do funk carioca, mas também começava a perceber a verdadeira profundidade do impacto que sua música teria. O que começou como uma forma de expressar sua realidade, de trazer à tona as dores de uma juventude marginalizada, logo se transformou em um movimento cultural. Ele não era mais apenas Marlon Brandon Coelho Couto da Silva, o jovem da favela do Rodo que lutava para escapar do tráfico. Ele era, agora, o MC Pose do Rodo, uma figura representativa de uma parte do Brasil que raramente tinha seu grito ouvido. A mudança de vida que Pose experimentou foi, sem dúvida, drástica. Mas a transição do tráfico para a música, embora parecesse uma ascensão, não significava que ele deixava para trás os fantasmas que assombravam sua vida. A favela ainda o chamava, com suas promessas de riquezas fáceis, mas também com o peso de um destino fatal, que ele agora sabia que poderia alcançar qualquer um que se envolvesse por muito tempo com o mundo do crime. Seu desejo de mudança, de fugir da perspectiva trágica do tráfico, era evidente, mas os desafios estavam longe de ser superados. Por mais que o funk fosse sua válvula de escape, Pose tinha uma tarefa monumental pela frente: transformar a dor da favela, suas experiências com o crime, a violência e a marginalização em algo que ressoasse para além dos limites de sua comunidade. Ele não queria apenas ser um artista, mas sim alguém capaz de dar voz àqueles que, assim como ele, estavam presos entre os becos e os muros da cidade. Ele sabia que para conquistar respeito e alcançar a fama, sua música teria que ser genuína, crua e sem filtros. Se ele fosse retratar a vida na favela, ele faria isso da forma mais real possível, sem se render às expectativas de quem quer que fosse. Foi com essa mentalidade que ele começou a compor músicas que mais tarde se tornariam seus maiores hits. Pose se afastou de uma sonoridade mais comercial e se aproximou da raiz do funk proibidão, que dava espaço para falas intensas sobre a realidade das ruas e os dilemas enfrentados por quem vive na periferia. O funk não era mais apenas uma festa, mas uma ferramenta de denúncia, uma arma sonora contra a opressão do sistema. Em 2019, o lançamento de Tô Voando Alto foi um marco importante para Pose. A música foi lançada em um momento decisivo, quando o funk começava a ser visto com mais respeito, mas também com crescente preocupação por parte das autoridades. A letra de Tô Voando Alto exalava a vontade de superação, uma fuga do tráfico, mas ao mesmo tempo mantinha os elementos que compunham a dor e a luta do dia a dia nas favelas. A música foi um reflexo direto de sua vida e das escolhas que fez ao longo do caminho. O impacto foi imediato. Tô Voando Alto se espalhou como um incêndio pela favela e logo depois por toda a cidade. Nas festas de rua, nos bailes funk e nas comunidades do Rio de Janeiro, a música tornou-se um grito de guerra para a juventude periférica. Em poucos dias, o videoclipe alcançou milhões de visualizações no YouTube e as paradas de sucesso passaram a incluir Pose como um dos nomes mais importantes da cena do funk. Ele não apenas popularizou o funk proibidão em suas formas mais autênticas, mas também fez com que ele fosse mais do que apenas uma música. Transformou-o em um movimento cultural. Com o sucesso, Pose não apenas viu sua vida mudar, mas também sentiu o peso da responsabilidade que vinha com sua nova posição.
Ele sabia que sua música tinha poder, mas também sabia que esse poder poderia atrair perigos. As autoridades começaram a olhar mais de perto suas letras e os bailes que ele organizava. Pozzi se viu no centro de uma controvérsia. Sua música era considerada apologia ao crime por alguns, enquanto para outros ele era um herói da resistência periférica, dando visibilidade a uma realidade que muitos queriam esconder. Mas ele sabia que essa era a sua verdade. Ele cantava o que vivia e o que via ao seu redor. E se isso incomodava, era um reflexo da realidade que ele queria expor. Por mais que fosse difícil lidar com as pressões externas, Pozzi não se abateu. Em 2020, ele lançou MC Não é Bandido, uma música onde buscava se distanciar da imagem de criminoso que a mídia e a polícia tentavam impor a ele. A letra foi uma tentativa de virar a página, não apenas para sua carreira, mas também para sua vida pessoal. Ele queria ser reconhecido como um trabalhador, um artista, e não como um bandido. A música foi uma tentativa de moldar sua narrativa e se afastar do estigma que o acompanhava desde a infância. Porém, a popularidade de Pozzi também trouxe consigo novos desafios. A transição de ser apenas um MC para se tornar uma figura pública foi rápida e intensa. Ele foi obrigado a se confrontar com questões maiores do que ele próprio, como a influência do Comando Vermelho, a milícia e os impactos da criminalização da cultura periférica. Mas Pozzi não se furtou a essas questões. Em várias entrevistas e declarações públicas, ele sempre deixou claro que sua arte era uma resposta direta à falta de oportunidades e ao sofrimento vivido por milhões de jovens nas periferias do Brasil. Sua música, para ele, era uma maneira de dar voz a esses jovens e de mostrar que, apesar das dificuldades, havia esperança e força dentro daquela realidade. Em 2022, a presença de Pozzi já era inegável. Ele se tornou um dos artistas mais procurados do Brasil. E sua música começou a alcançar outros países, como os Estados Unidos e países da Europa. Sua voz ecoou em turnês internacionais, onde ele teve a chance de se conectar com seus fãs fora do Brasil e levar a cultura do funk proibidão para outros continentes. Mas à medida que seu sucesso crescia, também aumentavam as críticas. Seus shows, frequentemente marcados pela presença de armas e pela tensão no ar, passaram a ser alvo de investigações. Pozzi, no entanto, não se intimidou. Ele sabia que estava falando por uma geração inteira e que sua música tinha um peso cultural e político que poucos artistas da cena funk tinham. A reflexão que surge neste ponto é inevitável. Pozzi do Rodo não é apenas um produto da favela. Ele é um reflexo direto das contradições sociais do Brasil. Sua ascensão, sua música e seus desafios são uma expressão de uma geração que cresceu em meio à violência, mas que também encontrou na música uma forma de resistência. A trajetória de Pozzi, com todas as suas tensões, tanto pessoais quanto públicas, é um retrato da juventude periférica do Brasil, dividida entre o desejo de ascensão e as limitações impostas pela sociedade. Em 2021, MC Pozzi do Rodo já estava no centro das atenções, não apenas no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil. Seu nome era sinônimo de sucesso no funk carioca, e seu estilo inconfundível, a fusão do funk tradicional com o trap, suas letras cruas e diretas e a exaltação da vida nas favelas, o tornaram uma figura ainda mais poderosa dentro da cena musical. No entanto, com o auge da fama, veio uma tensão crescente, marcada por controvérsias e questionamentos que colocariam Pozzi em uma posição vulnerável. A linha entre artista e criminoso parecia mais fina do que nunca, e Pozzi não poderia mais se esconder nas sombras da periferia sem enfrentar os desafios de ser uma figura pública. O ponto de inflexão para Pozzi veio em 2025, quando ele se tornou alvo de uma grande operação policial. A acusação era grave: apologia ao crime, associação com o tráfico de drogas e até lavagem de dinheiro. A Polícia Civil do Rio de Janeiro afirmava que as músicas de Pozzi, suas letras que exaltavam a cultura do crime e
a figura do Comando Vermelho estavam diretamente relacionadas à disseminação de uma ideologia criminal. Era uma acusação pesada, mas Pose não se curvou. Durante o processo de triagem carcerária, ele declarou mais uma vez que sua ligação com o Comando Vermelho não passava de um procedimento padrão, uma formalidade sem relação com sua atuação no tráfico. A prisão de Pose foi um evento que dividiu a opinião pública. Para muitos, ele era apenas um reflexo das condições sociais que o Brasil ainda tenta esconder. Um jovem da periferia que se viu sem opções e, por meio da sua arte, encontrou uma maneira de desafiar o sistema. Para outros, no entanto, ele representava a glorificação da violência e do tráfico, um exemplo perigoso para os jovens das favelas. As investigações começaram e os jornalistas se deliciaram com as especulações, enquanto Pose se via no centro de um debate sobre a liberdade artística e os limites da expressão no Brasil. Mas Pose, mesmo preso, continuou sendo um símbolo da favela, e sua prisão só fez aumentar sua notoriedade. Em todo o Rio de Janeiro, fãs se reuniram em frente ao presídio, exigindo a liberdade do ícone do funk. Os protestos se espalharam e o nome de Pose era repetido por todos, nas redes sociais, nas rodas de conversa, nas quebradas. Mas a liberdade de Pose não era algo que ele teria facilmente. Ele ainda precisava enfrentar o peso das acusações que pairavam sobre sua cabeça. A discussão sobre apologia ao crime se intensificou nos dias seguintes. Pose não se intimidou e, em sua defesa pública, afirmou categoricamente que era um trabalhador, um artista, e que suas músicas eram uma expressão genuína da realidade dura e violenta das favelas. Minha arte é minha vida, disse Pose em um de seus primeiros pronunciamentos. Eu canto o que é real, o que vivi. Não posso ser culpado por aquilo que muitos de nós enfrentam todos os dias. A arte não pode ser criminalizada. O dilema de Pose era claro. Ele estava de alguma forma preso entre dois mundos: o da música, que o colocava em um pedestal, e o do crime, que lhe dava a notoriedade e o respeito dentro da favela. Sua arte, sem dúvida, refletia a violência e a marginalização das comunidades periféricas, mas também mostrava a luta, a resistência e a esperança de quem, apesar de tudo, tenta se encontrar e crescer em um sistema que insiste em esmagá-los. A prisão de Pose se tornou um marco, não apenas para a sua carreira, mas também para o debate sobre o funk no Brasil. A imprensa se dividiu entre aqueles que defendiam o direito do artista de se expressar e aqueles que viam nele uma ameaça à ordem social. A polêmica foi alimentada ainda mais pelas letras de Pose, que em vários momentos exaltavam o tráfico, as armas e a figura dos traficantes. Mas, ao mesmo tempo, suas músicas também falavam sobre a luta pela sobrevivência, a busca por respeito e a tentativa de encontrar uma saída para a violência que cercava sua vida. O impacto cultural de Pose era inegável. Ele se tornou o porta-voz de uma geração inteira de jovens que viam nele uma forma de expressão verdadeira e sem censura. Sua música tocava nas feridas abertas da sociedade, expunha as desigualdades e, por mais polêmicas que fossem suas letras, elas eram, para muitos, a única forma de expor o que acontecia nas periferias do Brasil. O funk, portanto, se tornou um campo de batalha. Para uns, uma celebração da resistência. Para outros, uma apologia à violência. E no meio disso tudo, Pose continuava a ser a personificação do que é ser jovem e marginalizado em um país que muitas vezes ignora as vozes da periferia. Pose foi solto em liminar após 5 dias de prisão. Sua libertação foi celebrada, mas ele sabia que a luta estava apenas começando. As investigações não haviam cessado e as acusações contra ele continuavam a pairar como uma sombra. Ele ainda era alvo da criminalização da sua cultura, da sua música e de sua origem. Porém, como um verdadeiro símbolo de resistência, ele estava pronto para continuar sua jornada, não apenas como artista,
mas como porta-voz de um movimento social que não podia ser ignorado. O impacto do processo judicial e a prisão não marcaram o fim da carreira de Pose. Pelo contrário, ele se fortaleceu, se tornou um ícone ainda maior, consolidando sua imagem de resistência. O funk, um gênero marginalizado por tantos anos, começava a ganhar os olhos do mundo, e Pose era o principal responsável por isso. Sua música, que antes era apenas um reflexo das ruas, agora se tornava um grito de luta, um questionamento sobre a liberdade artística, a desigualdade social e a brutalidade do sistema. O que antes parecia ser uma luta isolada, agora se expandia para uma discussão maior sobre cultura, política e identidade no Brasil. A reflexão que surge ao final desse capítulo é inevitável. Como pode a arte ser criminalizada quando ela é a única maneira de tantos se expressarem? Como pode a música ser condenada quando ela fala a verdade de quem vive nas margens da sociedade? MC Pose do Rodo, mesmo sendo alvo de críticas e investigações, permanece firme em seu papel de transformar dor em arte e resistência. Sua jornada não é apenas sobre música, mas sobre a luta de uma geração inteira que, por meio da arte, busca uma saída da marginalização e da violência. Pose se tornou, sem querer, o símbolo de uma juventude que, mesmo sem voz, grita por liberdade. Após a tumultuada prisão de MC Pose do Rodo, o impacto da situação não foi apenas no campo jurídico, mas também nas dinâmicas culturais e sociais que ele mesmo ajudara a moldar. A libertação do artista, um ato de celebração para seus fãs e seguidores, foi apenas o início de uma nova fase na vida de Pose, marcada por uma série de consequências inesperadas e um legado que se aprofundaria em sua relevância no cenário cultural do Brasil. A figura de Pose se tornou muito mais do que a de um simples cantor de funk. Ele se transformou em um verdadeiro símbolo de resistência, enfrentando com coragem as batalhas contra um sistema que o criminalizava, ao mesmo tempo que a sua música servia de voz para a juventude marginalizada das periferias do país. A primeira consequência visível após sua prisão foi o fortalecimento da sua base de fãs. Aqueles que o viam como um herói, como alguém que representava a luta pela sobrevivência e pela ascensão social nas favelas, sentiram-se mais conectados a ele do que nunca. Pose não era apenas um artista, ele era a personificação dos dilemas diários de milhares de jovens que, como ele, foram moldados pelo caos e pela violência das periferias. Sua prisão, longe de diminuir sua popularidade, apenas solidificou sua imagem como um ícone da resistência cultural. A pressão que ele enfrentou nas redes sociais e nas ruas foi imensa, mas Pose respondeu da maneira que sempre soubera fazer, com sua música e com palavras de coragem e força para os seus seguidores. Durante os dias que passou preso, Pose teve tempo de refletir sobre sua vida e carreira. Ele sabia que, apesar de ser alvo de investigações por apologia ao crime, suas letras e suas músicas eram, na essência, um reflexo da realidade de milhões de pessoas. O funk, como um gênero, sempre foi marginalizado pela sociedade e pela classe média, e ele sabia que sua arte estava na vanguarda dessa luta contra o silenciamento da periferia. No entanto, também estava ciente de que sua popularidade, embora valiosa, vinha com um preço: o peso de ser constantemente rotulado como apologia ao tráfico e violência. Mas isso não o impediu de continuar cantando sobre o que vivia e o que via, mantendo sua identidade intacta. O impacto da prisão de Pose também gerou uma reflexão mais ampla sobre o papel da música na sociedade brasileira, especialmente no que diz respeito ao funk e suas raízes nas favelas. Pose tornou-se o rosto de um debate nacional sobre liberdade artística e a criminalização da cultura periférica. A sociedade brasileira, historicamente marcada pela exclusão social, agora se via diante de uma juventude que não aceitava mais ser silenciada. A prisão de Pose amplificou esse debate.
Até onde a liberdade de expressão de um artista pode ir sem ser considerada uma apologia ao crime? E mais importante ainda, a quem cabe definir o que é arte e o que é considerado incitação à violência? Aos poucos, o MC se tornou mais consciente do seu papel como porta-voz de um movimento social maior do que ele próprio. Ele se viu diante de um dilema pessoal e profissional. Poderia continuar a cantar sobre a dura realidade das favelas, mesmo sabendo que suas músicas estavam sendo usadas como ferramentas de propaganda por facções criminosas? Ele sabia que sua voz e suas letras tinham um poder imenso, mas agora precisava lidar com a responsabilidade que vinha com isso. A crise que surgiu após sua prisão e as investigações sobre sua suposta ligação com o tráfico de drogas o forçaram a reconsiderar o caminho que seguiria em sua carreira. Mas Pose não era do tipo que recuava diante das dificuldades. Ele era resiliente e sabia que sua missão não era apenas ganhar dinheiro ou fama, mas criar um legado que tocasse a vida das pessoas. Em 2022 e 2023, Pose foi para o exterior em turnês internacionais. Seus shows em países como os Estados Unidos e várias nações europeias se transformaram em uma verdadeira celebração da cultura do funk, mas também uma oportunidade de expandir o alcance da sua mensagem. Ele não estava apenas levando a música da favela para o mundo, estava também levando a luta pela dignidade das pessoas que viviam em condições de extrema pobreza e violência. Seu sucesso fora do Brasil foi um reflexo da universalidade de sua música, que falava diretamente das lutas humanas, da busca por respeito e pela superação das adversidades. Mas o cenário internacional também não foi isento de dificuldades. Pose teve que se adaptar a uma nova realidade, longe da favela, mas ainda carregando consigo os dilemas da periferia. Em vários momentos, ele se viu forçado a confrontar sua identidade como artista e seu compromisso com sua comunidade. A fama internacional trouxe novas oportunidades, mas também aumentou a pressão sobre ele. Como ele poderia continuar sendo autêntico em um mercado global tão competitivo, onde as expectativas sobre ele eram tão altas? Foi nesse período de amadurecimento artístico e pessoal que Pose tomou uma decisão importante. Em 2020, com o lançamento de MC Não é Bandido, ele começou a redefinir sua imagem pública. A música não apenas se afastava da imagem de criminoso, mas também incorporava um discurso de valorização da família, superação e resistência. Pose queria mostrar que sua trajetória não estava destinada a seguir os mesmos rumos trágicos de muitos dos jovens que ele conhecia. Ele não queria ser lembrado apenas como o MC que exaltava o crime, mas sim como um artista capaz de usar sua voz para promover mudanças sociais. Ele queria ser visto como um exemplo de transformação, e não como um produto do sistema que o havia aprisionado. Ao longo dessa jornada, Pose passou a perceber que sua música tinha o poder de unir as pessoas. Os bailes onde se apresentava, antes vistos apenas como festas de celebração, começaram a se tornar espaços de mobilização. Ele não cantava apenas para divertir, mas para conscientizar, para dar aos jovens uma visão de que era possível sair da violência e da marginalização, sem abrir mão da própria identidade. Os bailes tornaram-se assim um microcosmo de uma luta maior. Uma luta por respeito, por voz e por oportunidades. No entanto, a sombra da criminalização da cultura periférica não desapareceu. Apesar do sucesso e da crescente popularidade de Pose, as investigações sobre sua música e as acusações contra ele continuaram. As letras que falavam diretamente sobre a violência e o tráfico ainda eram vistas com desconfiança por muitos setores da sociedade.
Mas Pose nunca se afastou de seu objetivo. Ele sabia que a sua arte, embora polêmica, era a expressão mais pura da realidade que ele vivia e que muitos outros viviam nas favelas. O que ficou claro para Pose, após a prisão e a reflexão que ela provocou, foi que ele não poderia negar suas origens. Sua música era, antes de tudo, um reflexo da luta pela sobrevivência e da resistência cultural. Ele não cantava apenas sobre o que via, mas sobre o que queria mudar. Ao mesmo tempo, ele sabia que sua arte também seria moldada pelas consequências que ela gerava. O dilema entre ser um símbolo de resistência cultural e ser acusado de apologia ao crime seguia vivo. Mas Pose, com sua visão de futuro e seu compromisso com sua comunidade, estava determinado a continuar a trilhar o caminho da música como ferramenta de mudança. O legado de Pose estava apenas começando a ser desenhado. Seu impacto cultural foi tão profundo que ele se tornou uma das figuras mais importantes não só do funk, mas de um movimento social mais amplo. Ele não era mais apenas um artista da favela, mas um defensor da arte e da liberdade de expressão. Sua música, suas palavras e sua jornada se tornaram símbolos de luta, e sua trajetória de superação e resistência iluminava os caminhos de uma geração inteira. A reflexão que encerra este capítulo é sobre o peso de ser um ícone da resistência cultural em um país que ainda luta com suas profundas desigualdades. MC Pose do Rodo não é apenas um artista. Ele é uma figura central na luta por dignidade, por voz e por liberdade, representando não só as favelas, mas também o Brasil, que insiste em ignorar as suas próprias feridas. O legado de Pose é um legado de resistência, não só musical, mas social. E ele segue firmemente escrevendo a história de sua vida, enquanto a cultura periférica ganha cada vez mais espaço no cenário nacional. Quando a vida pessoal de uma figura pública se entrelaça com a fama, os reflexos podem ser devastadores. Para MC Pose do Rodo, um dos maiores nomes do funk carioca, o fim do seu casamento com Vivi Noronha não foi apenas uma separação comum. A desintegração do relacionamento, que durou anos e gerou a união de uma família com 3 filhos, tornou-se um dos maiores temas de discussão pública, trazendo à tona uma avalanche de fofocas, especulações e, como é de se esperar no cenário midiático, divisões de opinião. No momento em que Pose e Vivi anunciaram oficialmente o fim do casamento, um novo ciclo de polêmicas começou a se desenrolar, trazendo à tona tensões que iam além da relação entre marido e esposa. A separação não foi nada tranquila. Em um período de desgaste, onde os rumores sobre infidelidade começaram a circular nas redes sociais, Pose e Vivi passaram a ser alvo de comentários intensos dos internautas. Ambos, com suas personalidades fortes, foram bombardeados por críticas e especulações que variavam desde o comportamento deles no relacionamento até questões mais íntimas sobre o término. O que parecia ser um divórcio particular tornou-se um evento de grande repercussão, alimentado por uma constante troca de indiretas nas redes sociais e pelo incômodo sentimento de que a privacidade do casal estava sendo exposta de maneira crua e sem piedade. No entanto, a verdadeira explosão de polêmica aconteceu quando, poucos dias após o anúncio da separação, fotos de Vivi Noronha com o influenciador Fúria começaram a circular na internet. A conexão entre os dois, que até então era desconhecida, se transformou em um dos maiores tópicos de debate entre fãs, jornalistas e influenciadores. Vivi, que antes era vista como a esposa dedicada de Pose, agora se via em uma nova fase de sua vida, sendo associada ao influenciador, que também era uma figura de destaque nas redes sociais e que, com sua popularidade crescente, atraiu a atenção de milhares de seguidores. Fúria, o influenciador que rapidamente ganhou notoriedade nas plataformas digitais,
foi visto ao lado de Vivi em diversas ocasiões após o fim de seu relacionamento com Pose. O público, sempre ávido por novidades e escândalos, não demorou para perceber que o influenciador e a ex-esposa de Pose pareciam estar mais próximos do que simples colegas ou amigos. Logo, as especulações sobre um possível novo relacionamento começaram a surgir, deixando as redes sociais em um turbilhão de reações. Pose, por sua vez, foi atingido diretamente, com muitos fãs o criticando por supostas falhas no casamento e outros questionando sua postura diante da nova situação. A situação tomou proporções ainda maiores quando Pose se manifestou publicamente sobre a separação. Em uma postagem nas redes sociais, o MC expressou seu descontentamento com a situação e a pressão que estava sendo exercida sobre sua vida pessoal. No entanto, o que realmente atraiu a atenção foi o fato de ele ter dado um prazo para Vivi sair de sua casa após o anúncio do divórcio. Esse ato gerou uma enorme onda de discussões nas redes sociais. Para muitos, essa atitude foi vista como um gesto de vingança e desrespeito, enquanto outros defenderam Pose, afirmando que ele tinha o direito de se proteger e buscar sua própria paz. De qualquer forma, o fato de Pose ter se manifestado abertamente sobre a situação apenas aumentou a atenção do público sobre o divórcio e suas consequências. Vivi, por sua vez, se viu em um cenário ainda mais complicado. Enquanto os boatos sobre sua vida amorosa se espalhavam, ela também se tornou alvo de críticas e julgamentos, principalmente por sua proximidade com Fúria. Na época, o influenciador já era bastante popular nas redes sociais, sendo constantemente relacionado a temas polêmicos e à sua própria legião de seguidores fiéis. A relação com Vivi, portanto, gerou uma série de especulações que só aumentaram quando ambos começaram a compartilhar fotos e vídeos juntos, intensificando os rumores sobre um novo relacionamento. Essa nova fase de Vivi Noronha não foi recebida de forma unânime pelos fãs de Pose, que expressaram seu desagrado nas redes sociais. A situação dividiu opiniões e muitos passaram a questionar o comportamento de ambos os envolvidos na separação. Vivi, antes conhecida por sua vida discreta ao lado de Pose, agora enfrentava o peso da exposição pública de sua vida pessoal, enquanto Fúria, que até então mantinha uma imagem relativamente neutra, também se viu no centro da polêmica. O choque causado pela aparição de Fúria ao lado de Vivi Noronha não era apenas um reflexo das dores de Pose, mas também uma espécie de espelho de como as relações pessoais são dissecadas e julgadas pelo olhar atento da mídia e das redes sociais. Para Pose, o impacto foi profundo. Além da dor do término, ele agora tinha que lidar com o fato de que sua separação estava sendo analisada, comentada e comentada de forma exagerada por milhões de pessoas. Com a separação ganhando tamanha repercussão, Pose usou sua música como válvula de escape. Em várias canções lançadas após o divórcio, ele abordou a situação de forma indireta, tocando em temas de traição, dor emocional e superação. Seu álbum seguinte, recheado de letras introspectivas e carregadas de emoção, trouxe à tona sua visão sobre o fim do casamento e sobre como ele lidava com as especulações sobre sua vida pessoal. As músicas agora se tornaram mais do que apenas canções de festa. Elas carregavam uma carga emocional mais pesada, como se o próprio Pose estivesse tentando se reconstruir, não apenas como artista, mas como ser humano. A nova fase de Pose também teve seu reflexo em sua imagem pública. A separação e o escândalo envolvendo Vivi Noronha e Fúria transformaram-no em um alvo constante para os tabloides e para os internautas.
A vida de Pose estava em uma linha tênue entre o papel de ícone da favela e o de figura pública com uma vida pessoal exposta ao julgamento. Isso exigia dele uma habilidade inusitada de se reinventar, enquanto a pressão sobre sua imagem só aumentava. Por mais que sua música fosse a principal forma de expressão, Pose não podia evitar que os holofotes se voltassem para ele. Agora não apenas como MC, mas como personagem central de um drama público que muitos acreditavam ser construído a partir de um simples triângulo amoroso. A repercussão da separação não só ampliou a visibilidade de Pose, mas também levantou questões importantes sobre a forma como a mídia trata a vida pessoal das celebridades. O caso de Pose tornou-se emblemático, servindo de discussão sobre o limite entre a privacidade e a exposição pública de um artista, especialmente quando esse artista vem de um ambiente periférico. A separação e o envolvimento de Vivi com Fúria não apenas mexeram com as estruturas da vida pessoal de Pose, mas também abriram um debate sobre como a sociedade lida com a falha das relações, especialmente quando se trata de figuras públicas. A reflexão final sobre esse capítulo aponta para as complexidades da vida de um ícone como MC Pose do Rodo. A separação, longe de ser uma questão privada, foi transformada em um espetáculo público, amplificado pela mídia e pelas redes sociais. O próprio Pose, como muitos outros artistas, teve que lidar com o peso de ser observado, julgado e debatido não apenas por sua música, mas por sua vida pessoal. Ao se ver no centro de tantas discussões, ele se tornou ainda mais humano, mais próximo de sua base de fãs, mas também exposto a um mundo implacável, onde cada passo é analisado, cada decisão é questionada. A separação e a polêmica com Fúria são mais do que um simples escândalo. São a demonstração de como a fama e o público podem, de forma inusitada, moldar a trajetória pessoal de um artista. Ao longo de sua trajetória, MC Pose do Rodo navegou por um mar de complexidades, desafios e polêmicas que moldaram sua carreira e sua imagem pública. Desde seus primeiros passos na favela do Rodo, em Santa Cruz, zona oeste do Rio de Janeiro, até sua ascensão meteórica no cenário nacional e internacional do funk carioca, a história de Pose é um reflexo não só da luta individual de um artista, mas também de um retrato mais amplo das juventudes marginalizadas nas periferias do Brasil. Sua música, que inicialmente era apenas uma forma de expressão, tornou-se um fenômeno que transcendeu as fronteiras da favela e reverberou em cada canto da sociedade. O percurso de Pose é permeado por adversidades que marcaram sua vida e sua carreira de forma indelével. Desde o envolvimento com o tráfico de drogas, passando pela exposição à violência nas ruas e os conflitos com a milícia e o tráfico, até sua ascensão como um dos maiores nomes do funk proibidão, Pose sempre teve que lidar com o peso de ser uma figura pública vinda de uma realidade difícil e excluída. Sua música tornou-se o espelho de uma sociedade que, em muitos aspectos, ainda olha para a periferia com desprezo e desdém. Mas Pose não se limitou a ser um reflexo do sistema. Ele transformou sua realidade em arte e, com isso, se tornou a voz de muitos que, como ele, viviam nas sombras da sociedade. Seu impacto não foi só musical, mas social e político. Ao longo de sua carreira, Pose enfrentou uma série de críticas, investigações e batalhas jurídicas, muitas delas relacionadas às acusações de apologia ao crime. A imprensa, as autoridades e até mesmo a sociedade civil reagiram à sua música e às suas letras com polarização, dividindo a opinião pública entre os que o viam como um instrumento de resistência cultural e os que o viam como um símbolo da glorificação da violência e do tráfico. A prisão de Pose em 2025 e as consequências que se seguiram, incluindo as tensões públicas com sua separação e o envolvimento de sua ex-esposa com o influenciador Fúria, apenas serviram para intensificar o debate
debate sobre a criminalização da cultura periférica e a liberdade de expressão no Brasil. A vida de Pose se transformou em um espetáculo midiático, onde seus erros e acertos, suas falhas pessoais e profissionais, foram expostos à luz pública. A pressão sobre ele foi imensa, mas Pose não se curvou. Sua resiliência e capacidade de se reinventar foram provas de que, apesar de todas as adversidades, ele continuava sendo um artista autêntico, fiel à sua origem e à sua mensagem. O dilema entre ser um ícone da resistência e ser acusado de apologia ao crime se manteve vivo em sua carreira. Mas Pose não fugiu do confronto. Ele usou sua música e suas declarações públicas para defender sua visão, para justificar sua postura e para, finalmente, fazer com que sua arte fosse vista como uma ferramenta de mudança social. Ao lançar músicas como MC Não É Bandido, ele procurou se afastar da imagem de criminoso e adotar uma narrativa mais positiva, de superação e empoderamento, sem, no entanto, abrir mão de sua autenticidade e do compromisso com as realidades da favela. Além das polêmicas, Pose também contribuiu para o cenário cultural brasileiro de uma forma mais profunda. Sua ascensão no cenário internacional, suas turnês pela Europa e pelos Estados Unidos e o impacto de suas músicas nas torcidas organizadas de times como o Flamengo mostraram como a música da favela pode se expandir e se conectar com diferentes culturas e classes sociais. Sua capacidade de transformar a dor da periferia em algo que transcendesse as fronteiras do Brasil colocou Pose como um dos nomes mais relevantes e influentes do funk carioca e até do cenário musical global. No entanto, a sua história não está isenta de complexidade e contradições. Pose, como símbolo da juventude periférica, se vê constantemente pressionado a carregar um peso imenso, o peso de ser um porta-voz de milhões de pessoas que não têm voz na sociedade. Sua música se tornou um espelho da luta diária daqueles que vivem nas favelas, enfrentando não só a violência, mas a desigualdade social e a falta de oportunidades. Sua carreira, portanto, não pode ser entendida apenas como um sucesso artístico, mas como uma forma de resistência e denúncia de um sistema que ainda marginaliza os mais pobres. Hoje, Pose é mais do que um nome no funk. Ele se tornou um símbolo das contradições do Brasil, onde a cultura periférica se vê constantemente em luta pela aceitação e pelo reconhecimento. Pose segue com uma agenda cheia de compromissos, shows e turnês, enquanto continua sendo o centro de um debate público que coloca em jogo a liberdade artística, a responsabilidade social e a função da música na transformação da sociedade. Ele é um protagonista de uma narrativa maior, uma narrativa que envolve questões de identidade, raça, classe social e poder. A reflexão que emerge dessa trajetória é profunda. Pose, como muitos outros artistas da periferia, enfrentou a marginalização não só das autoridades, mas também da sociedade em geral. Sua música, por mais que fosse uma ferramenta de resistência, também carregava o peso da criminalização e da incompreensão. Mas, ao mesmo tempo, ela se tornou uma forma de afirmação, uma afirmação de quem ele era e de onde ele veio. Pose não se deixa definir pelas limitações que a sociedade lhe impôs. E por meio de sua arte, ele desafia o status quo e propõe uma nova narrativa para a juventude das periferias. Ao fim deste capítulo, a conclusão é clara. Pose não é apenas um MC. Ele é um símbolo de resistência cultural, de superação e de luta por dignidade. Sua história é um convite à reflexão sobre a desigualdade, o preconceito e a exclusão social no Brasil. Mas, acima de tudo, ela é um convite à ação. A história de Pose deve nos inspirar a lutar pela liberdade artística, pelo respeito às culturas periféricas e pela transformação social. Precisamos de mais Pose, mais artistas que utilizem sua voz para denunciar e resistir às injustiças. Precisamos, como sociedade, repensar como tratamos aqueles que por muito tempo foram silenciados
e marginalizados. Agora é a nossa vez de agir. A trajetória de MC Pose é um lembrete de que a luta pela igualdade e pelo respeito deve ser constante. Precisamos apoiar a liberdade artística e garantir que as vozes das periferias sejam ouvidas. A transformação social começa com a conscientização, e o funk, como ferramenta de resistência, é um meio poderoso para isso. Junte-se a nós nessa jornada, compartilhe essa história e ajude a espalhar a mensagem de mudança e resistência. O que Pose fez por sua comunidade e por milhões de jovens ao redor do mundo é apenas o começo. Juntos, podemos continuar essa luta por um Brasil mais justo, mais igualitário e mais consciente. Vamos transformar a dor em arte e a arte em ação. Participe da mudança.